se os ricos não entram no céu, Davi não está no céu, ou não irá para o céu, Salomão também não, Moisés também não, Josué também não, Abraão também não. Então, para que ele rica? Porque a Bíblia diz que Deus ama dar prosperidade ao seu povo. Para você que acredita aí que Jesus era pobre, me explica uma coisa, como pode um homem como Jesus ser pobre, um homem que chegou em uma casa, chegou em um evento, estava faltando o vinho, e aquele homem pegou uma simples água e transformou em um vinho. Me explica, como é que pode um homem que tem essa fé, esse poder de transmutar água em vinho, ser pobre? E a questão do deserto, como é que pode um homem que tem capacidade de transformar dois peixes, 5 pães, em uma quantidade o suficiente para suprir a necessidade de 5.000 pessoas, como é que pode um homem desse ser pobre? E a pescaria de Pedro? E o peixe, e o dinheiro que ele mandou tirar da boca do peixe? Como é que pode ser pobre? Como é que na cabeça de alguém um homem desse pode ser pobre? Porque as pessoas mais bem-sucedidas do universo são bem-sucedidas porque no seu ofício, na sua profissão, no seu trabalho, resolve o problema de alguém. E Jesus resolveu os maiores dos problemas. Além de resolver o problema da fome, o problema lá da vergonha no caso do vinho, resolveu o problema da morte. Como é que pode pensar que um homem desse é pobre? Deixa eu te falar. O que Jesus fez não foi um caso isolado, não. As obras que eu faço, vocês farão também. O Pai me confiou o reino e eu confio o reino a vós. Pai, todas as coisas que são tuas são minhas, e todas as coisas que são minhas, eu dei a eles, é o que está escrito na Bíblia. Se a minha palavra estiver em vós, e vós estiver em mim, pedireis tudo o que quiser. Deixa eu lhe falar, o universo que foi criado por Deus está recheado de riqueza. O universo é pura energia, porque Deus é energia, Deus é espírito. E Deus formou o universo e formou o homem, colocou o homem como o maior. Eu vos chamei para ser cabeça e não cauda, para estar por cima e não por baixo. Você não sabia? Mas o propósito de Deus é que o homem represente Deus, o eu sou. Olha Moisés perguntando, Deus, quando eu chegar lá que falar para Faraó que o Senhor me enviou, o que é que eu digo para eles se eles não acreditarem em mim? Diga, eu sou. Na minha ausência, Moisés, você é. Por isso Jesus disse, eu sou. Salmo 82 diz, vós sois deuses. Então preste atenção nisso aqui. Deus fez o homem e colocou o homem como o seu substituto, como o seu representante, mas não é só isso. Na formação do homem, na energia formada do homem, colocou o homem, o corpo do homem, a mente do homem, como um instrumento para coordenar o universo, para transformar as substâncias que estão nas regiões celestiais, como Efésios diz, porque Deus já nos abençoou com todas as sortes de bênção, mas as bênçãos estão aonde? Nas regiões celestiais, em Cristo Jesus. Nas regiões celestiais não serve para você, você não come, você não pega um pouquinho aí, você não pega aí um dinheiro das regiões celestiais e vai trocar o que você precisar, você não faz isso, não é verdade? Mas Deus colocou em você, no seu corpo, na sua mente, na sua fé, o conectou para transmutar do reino espiritual para o reino físico. Foi isso que Jesus fez quando multiplicou os 2 pães, os 5 pães e 2 peixinhos. Quando transformou a água em vinho. Quando mandou Pedro pescar, pegou muitos peixes, em outra ocasião pegou um único peixe e tirou o dinheiro da boca dele. Jesus não pode ter feito aquilo de uma forma privilegiada, porque sendo ele Deus, ele não usurpou, ele não tirou vantagem. Não, ele mesmo disse, as obras que eu faço, vós farão também. É isto que faz a diferença. Agora, para isto, a vida disto está no Espírito, ou seja, qual é o teu conceito de fé?
Você acredita que é melhor ser pobre para o céu do que ser rico e para o inferno? Esse espírito não é o espírito da prosperidade, é o espírito da escassez, é o espírito do engano. Esse espírito foi o espírito gerado lá na opressão, que os líderes religiosos, como também os governantes romanos, para deixar o povo fraco, para deixar o povo sem munição, para deixar o povo sem poder, sem força, o que é que eles fez? Eles implantaram na cabeça do povo que ser pobre, não ter dinheiro, não ter posse, era sinônimo de espiritualidade, era sinônimo que Deus amava, que Deus gostava. Era a maneira mais fácil de ir para o céu. Mas, na verdade, o que eles queriam era deixar o povo fraco. De um lado, os líderes religiosos se apropriaram da influência do governo romano e deles próprios, para tirar tudo o que podia do povo. E do outro lado, Roma estava de comum acordo com os líderes religiosos, porque eles sabiam que se o povo prosperasse, o povo se tornava uma potência, poderoso, e era uma ameaça para eles. Então essa ideia, essa cultura, que a pobreza agrada a Deus, a espiritualidade é sinônimo de espiritualidade, veio de lá. Jesus não comungou com isso. Quem te disse que Jesus era pobre? Não, ele tinha tesoureiro. Para que um pobre tem tesoureiro? Me diz. Gente poderosa do governo servia a Jesus com suas riquezas, com suas fazendas. Quem te disse que Jesus era pobre? Como é que pode o filho de um Deus rico ter filho pobre? Se a pobreza fosse sinônimo de espiritualidade e de humildade, como algumas pessoas falam, a imagem do céu era a imagem de um lixão, de uma favela muito pobre. Mas não é assim que a Bíblia revela o céu para nós. A Bíblia revela o céu como ruas de ouro, ruas de diamante, ruas de todo tipo de joia preciosa, e o jardim do Éden, sinônimo de riqueza. Não, meu amigo, por essa ideia, por causa dessa ideia, eu particularmente tenho amigos pastores que infelizmente eu conheço alguns dos seus filhos que se inclinaram para o erro, porque durante a sua vida eles não se apoiaram num lugar, eles não prosperaram, porque essa crença que a pobreza é uma coisa de Deus, que ser rico Deus não se agrada, é mais fácil um camelo passar no fundo do agulho que o rico se salvar. Não estou dizendo que isso não está na Bíblia, está na Bíblia, mas não é esse espírito, esse pensamento, essa ideia generalizada que a maioria pensa. Por causa disto, muitos pastores passaram uma vida inteira sofrendo, os seus filhos cresceram, não querem nem saber de ser pastor. Conheço alguns pastores que os filhos não só se desviaram, se inclinaram para o caminho do erro, para o caminho do crime mesmo. Conheço filho de pastor, um está no lugar tal, está no tal, e vai nas cadeias, está cheio de filho de pastores, filho de crente. E sabe por que a maioria estão lá? Primeiramente porque os seus pais, durante a caminhada dos seus pais, eles cansaram de ver humilhações, sofrimento, escassez, pobreza. A maioria das pessoas que estão lá nas cadeias, sendo filho de crente ou não, se eles aprendessem a prosperar, se eles entendessem que a substância do universo, Deus colocou o universo e colocou nós para organizar o universo, para administrar o universo. Qualquer ser humano pode transformar, pode transmutar as riquezas do universo para a matéria. Foi isso que Jesus fez quando multiplicou os pães. A fé é isso, a fé e a lei da atração é isto. Mesmo você não encontrando diretamente falando sobre a lei da atração, mas a lei da atração já existia nos ensinamentos de Jesus, quando Jesus diz, tudo que pedir, crendo receberá, essa é a lei da atração, ainda que não esteja com este nome. Seja a lei da atração, seja a lei da fé, mas
O homem foi colocado por Deus, o corpo do homem, a mente do homem, é a energia que faz a transmutação. Assim como a gente, ao comer um alimento, o nosso organismo transforma os legumes, as carnes, em unha, em cabelo. Você não comeu unha, você não comeu cabelo. Mas olha cabelo, olha unha, ossos. Você não comeu osso. Quem fez isso? Quem fez isso foi Deus através do nosso organismo. Da mesma maneira, a nossa fé faz a transmutação. As bênçãos estão nas regiões celestiais. Mas lá você não pode comer. Mas lá você não pode usar. É a mesma coisa, plante uma semente. Daqui a pouco, da semente plantada, você come maçã, você come manga. Você não plantou a manga, você não plantou a maçã, você não plantou os galhos. Quem fez isso? Deus, através da terra. Deus projetou a terra para fazer essa transmutação. Deus projetou nossos corpos para fazer essa transmutação. Jesus não tinha acúmulo de dinheiro. A nossa riqueza também não está em acúmulo. Por isso que nós temos confiança para defender o que é correto, para defender o que é nobre, o que é honesto. Entende? Porque nós temos essa fé, nós sabemos disso, sabemos quem somos. Pode ter certeza que desse lugar aqui surgirão muitos ricos. E pode ter certeza que lá no milênio, no reinado de Jesus, vai ter uma multidão proveniente daqui do nosso chamado, do nosso ministério. Porque nós entendemos a fé. Nós estamos aqui na cidade de Açailândia, no Maranhão, Parque Jardim. Aqui desse lado aqui tem uma torre como final da rua. A poucos metros daqui, você vê lá é a BR. Bem ali na entrada tem um comércio chamado Furo da Macaca, um comércio bem diferente, bem grande. Vende bastante coisas rústicas, vindo em sentido Açailândia para Itinga. Você passa aqui no bairro, obviamente chegando em Açailândia, é um bairro planejado, um bairro muito bom, já é uma realidade. E aqui está nosso templo, o templo da nossa igreja. E quando você que está, se esse vídeo chegou até você, vem aqui experimentar, aprender e entender, porque a força está no Espírito. Que define é o Espírito. A minha palavra é Espírito e vida. Se o teu espírito é um espírito de escassez, espírito de medo, preocupação, insegurança, dúvidas, culpa, esse espírito, ou desse espírito não nascerá riqueza, não nascerá prosperidade. Porque o espírito é a semente, o coração do homem é a terra. Agora, se tiver convicções de quem é você, se tiver convicção que o céu, o Pai eterno, fez o universo e suas leis, e fez você e colocou para administrar, dominar sobre todas as coisas, você entender isso e se posicionar, aquilo que você precisar, aquilo Deus estará, aquilo Deus lhe dá. Para você que tem sonhos perdidos, essa partida ainda não terminou. Basta você crer no Deus do impossível. Você vai ver teus sonhos baterem em sua porta, dizendo a você: estava perdido, mas estou de volta. Você vai ver seus sonhos baterem em sua porta, dizendo a você: estava perdido, mas estou de volta.